Olá pessoal, tudo bem? Eu trouxe para vocês aqui hoje questões de língua portuguesa de uma prova recente, agora de 2024, da banca e o Instituto AOCP, beleza? Pessoal, todas as provas do Instituto AOCP, elas são muito parecidas. Então, se vocês conseguirem aí fazer a interpretação textual, que é o principal dessa banca, vocês vão conseguir aí tirar uma boa nota aí na prova de língua portuguesa, beleza? E nas outras também, né? Mas a prova de língua portuguesa deles é uma prova com muitas questões assim que são mais de interpretação textual. Então, é bom aí vocês treinarem bastante, beleza? Como a prova está muito próxima, já é dia 17 de novembro, eu aconselho vocês, pessoal, a estudarem língua portuguesa e matemática pelas questões. Então, língua portuguesa e matemática, vocês vão lá pelas questões, vocês observem ali as questões que vocês estão errando e tentam descobrir ali por que vocês estão errando e dão maior atenção aí para esses conteúdos que vocês estão errando. As questões que vocês já conseguem acertar, se vocês estivessem lá na hora da prova, vocês iriam acertar. Então, deem mais atenção aí para as dificuldades nos conteúdos de língua portuguesa e matemática. Os demais conteúdos, pessoal, é bom vocês lerem, principalmente a parte de legislação e fazer aí bastante leitura da parte de conhecimentos gerais, porque não é um tipo de prova assim tão comum. Então, o que vier aí na prova será algo novo, né? As questões de legislação também tem muitas leis ali, e geralmente as provas que caem em legislação, elas são provas que são muito fiéis ali à lei seca, né? Que é o texto mesmo ali da legislação. Então, deem mais ênfase aí para a leitura desses conteúdos de legislação, conhecimentos gerais, e língua portuguesa e matemática, vocês treinam bastante, mas aí vocês treinam com as questões, porque é muito pouco tempo para estudar, beleza? É uma dica aí que eu dou para vocês. Então, a banca sempre vai trazer um texto, né? Geralmente um texto grande, cansativo, mas é assim mesmo, pessoal. Esse texto aqui é o título dele. Como eu copiei ele, ele ficou aqui com uma letra bem pequena, mas eu vou ler para vocês, beleza? A nova geração de bebês com plásticos. Micropartículas já estão em nossos corpos desde a gestação. Uma das invenções modernas de mais impacto sobre a humanidade foi o plástico, cuja praticidade e versatilidade deram ensejo a que a indústria fabricasse milhões de toneladas por ano. Porém, a produção cada vez maior de itens, alguns dos quais rapidamente descartáveis, virou um problema, dada a longevidade do material no ambiente. Não só a degradação ambiental, mas também o uso cotidiano do plástico produzem microplásticos, minúsculas partículas de tamanho inferior a 1 milímetro, já presentes por todo o planeta. No ar, nas águas, nas plantas, nos animais e nos alimentos. Nos últimos anos, micro e nanopartículas plásticas foram detectadas em órgãos, fezes e sangue humanos, além de uma possível toxicidade dos componentes plásticos em si. O material que é degradado no ambiente pode se agregar a outros poluentes, incluindo compostos tóxicos que, embora banidos há décadas, ainda persistem contaminando o planeta. Essas palavras aqui que destacadas no texto, pessoal, é porque vai ter uma questão sobre
o que aqui como um pronome relativo. É muito comum aparecer aí nas provas de concurso o que como pronome relativo. Pronome relativo por quê? Porque ele vai estar aí se referindo ao termo anterior a ele. Então, aqui ele fala o material que está se referindo aqui a o material, beleza? Aqui, incluindo compostos tóxicos. Compostos tóxicos, então, que aqui ele está se referindo a compostos tóxicos, beleza? A mesma coisa aqui, deverão estimar os prejuízos o que está se referindo aqui a os prejuízos, beleza? Então, sempre que aparecer aí para vocês o que em provas de concurso, vocês vão verificar aí se eles têm um valor, se o que tem valor de pronome relativo. Pronome relativo, ele vai estar sempre se referindo a um termo anterior. E para vocês terem certeza aí se é ou não pronome relativo, vocês vão substituir por o qual, a qual, as quais. Por exemplo, aqui, o material, o qual é degradado, beleza? Então, sempre que vocês aparecer na prova de vocês alguma questão sobre o que com valor de pronome relativo, vocês vão fazer essa substituição aí por o qual, a qual, os quais, e sempre vai estar se referindo aí a um termo anterior, beleza? Até mesmo a placenta pode ser contaminada. Em 2021, um grupo de pesquisadores italianos encontrou pela primeira vez a presença de microplásticos medindo de 5 a 10 micrômetros em 4 de 6 placentas analisadas. Pesquisas mais recentes analisaram outras amostras de placentas obtidas de parto vaginal ou cesárea e encontraram microplásticos em todas elas. As plasticentas, como foram denominadas, são uma clara representação dessa nova geração da humanidade. Experimentos feitos com camundongos mostraram alterações cerebrais, cognitivas e comportamentais em filhotes cujas mães ingeriram grandes quantidades de microplásticos. Outro efeito observado nessas fêmeas é a redução da fertilidade e alteração do sistema imune. Camundongos machos também podem sofrer as consequências de uma dieta plastificada, com redução dos níveis de testosterona e nos parâmetros de qualidade dos espermatozoides, além de danos nas células do sistema reprodutor. Se o bebê já é exposto a microplásticos desde a gestação, após o nascimento a exposição é ainda maior, já que grande parte dos objetos que o circundam são de plástico. Se alimentado como madeira, a ingestão será inevitável e nem o leite materno está salvo. Um estudo desse ano encontrou microplásticos de diferentes origens, como polietileno e polipropileno em 26 de 34 amostras analisadas. A hipótese mais provável é que as mães foram contaminadas pelo consumo de alimentos, bebidas e produtos de higiene pessoal, e assim as micropartículas passaram para o leite. Mas o simples fato de respirar já nos torna aí suscetíveis à contaminação. Novamente, ainda não conseguimos avaliar se isso é de fato um risco à nossa saúde e futuras pesquisas deverão estimar os prejuízos que a exposição desde o nascimento pode nos trazer. Enquanto isso, a poluição gerada pela excessiva presença de plástico no mundo precisa ser combatida. No plano individual, podemos reduzir o consumo de itens e embalagens plásticas. No plano coletivo, incluindo indústrias, instituições e governos. Aqui no final ele dá aí uma sugestão aí para diminuir
o consumo aí e a presença do plástico no mundo, né? Então, vamos aí para as questões. De acordo com a leitura do texto, é correto afirmar que... Então, sempre que aparecerem aí questões que começam de acordo com o texto, conforme o texto, são questões de interpretação, beleza, pessoal? De acordo com a leitura do texto, é correto afirmar que comprovou-se que as mães, as quais apresentaram as chamadas plasticentas, contaminaram-se por meio do consumo de alimentos, bebidas e produtos de higiene pessoal plastificados. Essa alternativa aqui, pessoal, está incorreta porque eles dão hipóteses no texto, né? Então, eles sugerem ali que a contaminação ali das mães, ali do leite materno, pode ter sido, né, através desse consumo. Experimentos científicos detectaram a mesma quantidade de microplásticos nas placentas e no leite materno das mães envolvidas na pesquisa. Esta alternativa também está incorreta porque eles encontraram ali em 4 das 6 mães ali que participaram da pesquisa, né? Tanto a destruição da natureza quanto a utilização habitual do plástico em nossos dias geram detritos muito pequenos desse material que já se encontram aí em todas as partes do globo. Então, ali no início do texto, ele já fala, né, que está presente aí tanto na destruição aí do meio ambiente, né, os impactos negativos no meio ambiente, quanto aí em todos na água, no alimento, em tudo, né, em todo o nosso globo. Então, essa alternativa aqui está correta. Em pesquisas recentes, camundongos fêmeas que ingeriram microplásticos também apresentaram as variações no que tange aos níveis de testosterona. Ele fala no texto, pessoal, de camundongos machos. Então, essa alternativa aqui também está incorreta. Nessas questões de interpretação textual, vocês vão voltar lá no texto, se precisar, né? E vão verificar ali se a alternativa está correta ou não. Foi verificado que crianças que consomem leite por meio aí das mamadeiras são as que mais apresentam teor de plástico no sangue. Isso também não é uma afirmação, né? Eles apenas supõem ali que as quantidades aí de teor de plástico pode ser maior aí quando se utiliza aí as mamadeiras, mas não é nada que foi verificado. O texto todo ele apresenta assim hipóteses. Então, quando você lê aqui, comprovou-se que as mães, você já sabe que está incorreto, porque ele ainda é um texto aí que apresenta pesquisas e hipóteses. Beleza, pessoal? Então, a nossa alternativa correta aqui é a letra C. Os pronomes que. Então, foi o que eu falei para vocês aí do pronome que aí com valor, né, de pronome relativo. Destacados no texto, que já estava lá em negrito, ele refere-se aí ao termo anterior. Então, aqui, eu não consigo voltar lá no texto para mostrar para vocês de novo, mas o que aqui como pronome relativo, ele está se referindo aos termos anteriores a ele. E a gente tem aqui o material, compostos tóxicos, grande parte dos objetos e os prejuízos. Se vocês quiserem, depois eu mando para vocês essas questões também, tá? É só pedir lá no WhatsApp. Mas o que aqui como pronome relativo foi o que eu falei para vocês. Ele estará sempre se referindo a um termo anterior e vocês vão conseguir trocar aí por o qual, a qual, os quais. O que como pronome relativo, ele cai muito em prova, pessoal. Então, isso aqui é algo que é importantíssimo aí de vocês conhecerem, não só para essa prova, mas para outras provas também.
Dentre as expressões destacadas a seguir, a que exerce a mesma função sintática do termo sublinhado em uma das invenções modernas de mais impacto sobre a humanidade foi o plástico. Então, quando eu digo assim, uma das invenções modernas, essa palavra aqui, modernas, ela está caracterizando invenções. Então, ela é o que? É um adjetivo. Então, eu vou procurar o que aqui nas minhas alternativas? Eu vou procurar uma outra palavra que tenha a mesma função sintática de adjetivo, beleza? Então, a gente tem aqui na alternativa A. Porém, a produção cada vez maior de itens, alguns dos quais rapidamente descartáveis, virou um problema. Aqui a gente não tem um adjetivo, né? Pesquisas mais recentes, aqui também não, a gente tem aqui um substantivo, né? As pesquisas, a alternativa C aqui. Outro efeito observado nessas fêmeas é a redução da fertilidade. Então, aqui também, a gente não tem aqui um adjetivo, a gente tem o substantivo aí, a fertilidade, né? As consequências de uma dieta plastificada com redução nos níveis de testosterona. Aqui, pessoal, a gente tem a palavra plastificada, que ela está o quê? Caracterizando aqui a palavra dieta. Então, a característica ali da minha palavra dieta, que é uma dieta plastificada. A característica aqui da minha palavra aqui, invenções, é que são invenções modernas. Quando a gente diz aquele homem é moderno, moderno é um adjetivo. Então, aqui, dieta plastificada é uma característica de dieta. Então, a gente tem aqui também um adjetivo. A gente tem aqui a mesma função sintática, beleza? E aqui também, né, a gente tem a ingestão será inevitável. Aqui também a gente não tem aí um adjetivo, beleza? A nossa alternativa correta aqui é a letra D. Nessa outra questão aqui, pessoal, analise o certo a seguir. Após o nascimento, a exposição é ainda maior, já que grande parte dos objetos que o circundam são de plástico. Se alimentado como madeira, a ingestão será inevitável. Os conectivos destacados, eles indicam o quê? Isso aqui, pessoal, é muito comum aparecer aí nas provas dessa banca, beleza? Geralmente, ela coloca ali questões com conectivos, que muitas vezes são aí as conjunções, né? E pedem aí o que indicam, né? O que essas palavras indicam ali no texto. Então, quando eu digo assim, pessoal, já que grande parte dos objetos que o circundam são de plástico, então o meu já que aqui, ele tem uma indicação de quê? Ele indica aqui uma causa, né? Já que você fez isso, então tal coisa vai acontecer. Então, é uma causa, né? Já que indica aí causa. Pode aparecer também, pessoal, só já, que indica aí tempo, tá? É comum aparecer aí nas provas dessa banca. Então, a gente tem aqui causa. A gente já elimina aqui essas outras aqui, beleza? Então, se a gente tem aí uma ideia de causa, aqui na outra palavra aqui, que é no outro conectivo, que é o C, a gente tem o quê? Uma condição. Se eu faço isso, se eu me alimento como madeira, se a alimentação é feita como madeira, a ingestão será inevitável. Então, ele diz assim, que se, né, é uma condição. Se isso acontecer, isso aqui vai acontecer, beleza? Então, o nosso C aqui, ele indica aí uma condição. Então, a gente tem aqui a alternativa, a letra B, beleza?
Isso aqui, pessoal, é comum aparecer aí nas provas dessa banca, então é bom vocês treinarem aí também. Lá na apostila tem quadros lá de conjunções. Esses quadros com a classificação das conjunções, eles ajudam muito, porque geralmente aparece muito em provas de concurso as conjunções, geralmente aí para fazer uma troca aí sem causar alteração de sentido aí nas orações. Então, é importante também essa parte vocês conseguirem aí ler um pouco para tentar pelo menos gravar aí as mais importantes, beleza? Ou pode aparecer assim também. A banca pode tanto pedir para substituir uma por outra, ou a banca pode pedir aqui o valor de cada conectivo, é muito comum. Geralmente ela coloca o já aí com o valor de tempo, né? O conectivo que indica aí tempo é muito comum aparecer. Dessa vez aqui apareceu o já que indica aí causa, beleza, pessoal? São assuntos assim que vocês precisam aí dar um pouco mais de atenção. Tendo em vista aspectos linguísticos que constituem o texto, analise as assertivas a seguir e assinale aí a alternativa que aponta as corretas. No período, né? Uma das invenções modernas de mais impacto sobre a humanidade foi o plástico, cuja praticidade e versatilidade deram ensejo a que a indústria fabricasse milhões de toneladas por ano. As palavras destacadas são acentuadas pelo mesmo motivo. Aqui, pessoal, a gente tem a palavra aqui, plástico, que a gente separa assim, né? Plástico. Aqui, pessoal, observe, a gente tem aqui o que seria, né? Se fosse acentuada a última sílaba aqui, oxítona, se fosse a penúltima, paroxítona, e a antepenúltima aí, proparoxítona. Todas as palavras proparoxítonas, pessoal, que são essas palavras que é acentuada aqui na antepenúltima sílaba, a gente tem aqui a última sílaba, a penúltima e a antepenúltima. Todas as palavras que a antepenúltima são acentuadas, elas são proparoxítonas. E todas as proparoxítonas, sem exceções, elas são acentuadas. Então, essa palavra plástico, ela é acentuada porque ela é uma proparoxítona, beleza? Já essa... Ih, não consigo voltar aqui. Voltando aí, pessoal. Na palavra indústria, a gente já tem aí, né, a penúltima sílaba aqui acentuada. Então, a gente tem indústria. Então, indústria é uma paroxítona, beleza? Diferente aqui de plástico, que é proparoxítona. Então, essa daqui está errada. No item 2, incluindo compostos tóxicos que, embora banidos há décadas, ainda persistem contaminando o planeta, a conjunção embora, ela pode ser substituída sem prejuízo de sentido pela conjunção apesar de? Sim, porque a gente tem aqui duas conjunções subordinativas. Então, se eu troco aqui, apesar de banidos há décadas, eu tenho aqui duas conjunções subordinativas e não tem alteração aí, não tem prejuízo de sentido. Pessoal, como é difícil lembrar todas as conjunções e as suas classificações e conjunções caem muito em provas, se na hora de vocês não lembrarem, vocês fazem a troca ali na oração para vocês perceberem ali se altera ou não o sentido. Geralmente é um pouco complicado assim perceber fazendo essa troca,
mas é se vocês não souberem ali se são conjunções da mesma classificação, beleza? Então, esse item aqui está correto. Se a gente troca a conjunção embora pela conjunção apesar de, a gente não tem prejuízo aí de sentido. No trecho, além de uma possível toxicidade dos componentes plásticos em si, o material degradado no ambiente pode se agregar a outros poluentes. O termo destacado, toxicidade, foi empregado em sentido conotativo. Conotativo, pessoal, é o sentido figurado. Por exemplo, se eu disser, o amor é um remédio, o amor não é um remédio, então eu estou empregando ali a palavra remédio no sentido figurado, no sentido conotativo. No sentido real, que é o denotativo, se eu disser, vou à farmácia comprar um remédio, eu estou dizendo ali no sentido denotativo, que é o meu sentido real. O sentido conotativo, ele é um sentido figurado. E o denotativo, o sentido real. Se eu digo assim, que pode haver ali uma toxicidade nos componentes plásticos, eu estou dizendo isso no sentido real, no sentido denotativo, de haver ali alguma substância tóxica nos plásticos. Então, ele não é no sentido conotativo, ele é no sentido denotativo, beleza? Então, esse aqui também está incorreto. Mas o simples fato de respirar já nos torna suscetíveis à contaminação. O sinal indicativo de crase foi empregado devido à junção da preposição a, que rege o adjetivo suscetíveis, com o artigo definido a. Então, a gente tem aqui, né, a nossa regra, que é a preposição a mais o artigo a, ele tem aí a exigência do acento indicativo de crase. Então, se eu digo aqui, nos torna suscetíveis à contaminação, para vocês, pessoal, se vocês não lembrarem as regras aí de uso aí do sinal indicativo de crase, vocês podem fazer a troca aqui da palavra por uma palavra masculina, por exemplo, nos torna suscetíveis ao vírus. Então, se eu tenho ao vírus, eu tenho aqui a crase diante da palavra feminina, beleza? Então, se vocês não lembrarem no dia da prova a regra, que é a preposição a mais o artigo a, vocês fazem essa troca para vocês terem certeza aí se utiliza mesmo o sinal indicativo de crase, que nesse sentido aqui, ele está correto, beleza? E ele está sendo usado aqui porque ele tem mesmo a preposição a e o artigo definido a. Então, essa aqui está correta. Mas o simples fato de respirar já nos torna suscetíveis à contaminação. Novamente, ainda não conseguimos avaliar se isso é de fato um risco à nossa saúde. O pronome destacado, o pronome isso, ele poderia ser substituído por isto. Pessoal, é assim, quando tem o pronome isso, ele se refere aí a algo que já foi dito. Então, aqui foi empregado o pronome isso para se referir aí a algo que já foi dito. E quando a gente utiliza o isto, é quando a gente vai utilizar aí para falar de algo que ainda será dito. Então, a gente não pode fazer essa troca, tá? O isso é quando algo já foi dito e o isto aqui refere-se a algo que ainda será dito, beleza? Então, a gente não consegue aí fazer essa troca. Somente o item 2 aqui e o item 4 está correto, a alternativa letra B, beleza? Nessa outra questão aqui, pessoal, ele pede assim, assinale a alternativa em que a sentença em destaque tenha valor de finalidade. Então, é muito comum essa banca cobrar questões pedindo
valor de finalidade, de tempo, de causa, de explicação. Então, geralmente aí, se vocês não souberem na hora da prova lá as regras, ou não souberem ali o uso de algum conectivo, de alguma conjunção que apresenta aí esses valores, vocês fazem daí, pessoal, a interpretação, beleza? Então, a gente vai procurar aqui a alternativa que tem um valor de finalidade. Pesquisas mais recentes analisaram outras amostras de placentas obtidas de parto vaginal ou cesárea e encontraram plásticos em todas elas. Aqui, pessoal, e encontraram plásticos em todas elas, ele está apenas aí adicionando informação aqui ao que já foi dito, então não tem um cunho de finalidade. Se o bebê já é exposto a microplásticos desde a gestação, após o nascimento, a exposição é ainda maior, já que a gente viu aí que o já que ele tem aí um valor de causa, então não é também. Se o bebê já é exposto a microplásticos desde a gestação, após o nascimento, a exposição é ainda maior. Aqui também não tem um valor de finalidade. E futuras pesquisas deverão estimar os prejuízos que a exposição desde o nascimento pode nos trazer. Aqui também não tem um valor de finalidade, né, pessoal? Aqui no item destacado, ele apenas continua aí, ó. Futuras pesquisas deverão estimar os prejuízos, né? Os prejuízos, os quais a exposição desde o nascimento, a gente também não tem aqui um valor de finalidade. A gente tem aqui o pronome relativo que, né? Que retoma aqui prejuízos, mas não é aí um valor de finalidade. No plano coletivo, incluindo indústrias, instituições e governos aí, é urgente, né? Ele fala a adoção de medidas para desacelerar a produção. O nosso para aqui, pessoal, ele já demonstra aí o valor de finalidade. Mas se vocês não soubessem disso aí na hora da prova, no plano coletivo, incluindo indústrias, instituições e governos, governamentais, eu não consigo ler o que está escrito aqui, urgente a adoção de medidas para desacelerar a produção. Então, aqui, para desacelerar a produção, ele tem aí um sentido, um valor de finalidade. As medidas, elas são necessárias para isso, para desacelerar a produção. A gente tem aqui um valor de finalidade, beleza? Considere o certo, uma das invenções modernas de mais impacto sobre a humanidade foi o plástico, cuja praticidade e versatilidade deram ensejo que a indústria fabricasse milhões de toneladas por ano. Todas as opções têm um sentido equivalente, ou seja, o mesmo sentido, ao termo destacado que é a palavra ensejo, exceto ensejo, pessoal, quer dizer aí oportunidade. Então, se eu dou a vez, é uma oportunidade, uma brecha, uma oportunidade, dou um motivo, uma oportunidade, uma chance, uma oportunidade. A única palavra aqui que não tem um sentido parecido é revés. Porque revés é o contrário disso, né? O contrário de oportunidade. Então, a gente tem aqui a alternativa letra B. Assinale aí a alternativa cujo verbo destacado esteja empregado no mesmo tempo verbal. Então, ele quer saber aqui, para a gente assinalar aí a alternativa em que o verbo aí está no mesmo tempo. Em que está a locução verbal sublinhada. Então, a gente tem aqui a locução verbal, podem sofrer. Sempre que tiver locução verbal, pessoal, vocês vão ter aqui um verbo auxiliar, que vai estar aí conjugado, para vocês saberem aí o tempo, né, da locução verbal.
E o verbo aí principal que vai estar sempre no infinitivo, quando é locução verbal, no gerúndio, ó, se eu digo estou praticando, estou é o meu verbo auxiliar, aí no presente, conjugado no presente, e praticando aí é o meu verbo principal no gerúndio, praticando, terminado aí em NDO. Então, os verbos principais da locução verbal, eles estarão sempre no infinitivo, gerúndio ou particípio. Tenho praticado, beleza? E aqui o nosso verbo auxiliar é o que demonstrará aí o tempo verbal. Então, ele quer saber qual dessas alternativas também está no mesmo tempo verbal. O verbo poder aqui está conjugado aí no presente. Podem sofrer. Então, a gente tem ele aqui no presente na alternativa E, que diz é no presente também. Deverão aqui está no futuro, será no futuro, virou no pretérito e fabricar-se aqui no pretérito. Beleza, pessoal? Então, a alternativa correta aí é a letra E, beleza? Eu vou gravar mais vídeos aí para vocês de legislação, de conhecimentos gerais, de raciocínio lógico. Se vocês quiserem essa prova, vocês podem pedir também lá no WhatsApp, beleza? Até mais!